amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Primeiramente, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus amado, nós queremos agora apresentar todos os amados, agora que estão participando, fecha seus olhos, erga suas mãos e entregue a tua petição para o Senhor. Oh Senhor, nós te apresentamos, Senhor, os pedidos de oração dos teus filhos, Senhor. Senhor, muitas são as orações por conversão, por cura, Senhor, por transformação, por libertação, vagas de trabalho, Senhor, de emprego para os teus filhos, Senhor. Oh, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti. Senhor, escreve todos os pedidos, Senhor, dos teus filhos, Senhor. E nós já te agradecemos pela cura, pelos milagres, em nome de Jesus. Glorioso Deus, nós pedimos a presença dos teus arcanjos e anjos aqui nas nossas casas, na minha casa, na casa dos meus vizinhos, Senhor, do meu bairro, dos meus irmãos que estão assistindo e os que ainda vão assistir via internet, Senhor, em nome de Jesus. Citia o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa, Senhor. Aonde, Senhor, tiver um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um bebê no ventre da sua mãe, Senhor, guarda-os, livra das astutas ciladas do maligno, em nome de Jesus. Que haja um transbordar, um derramar e transbordar do teu Santo Espírito, Senhor. Visita os hospitais, Senhor, dá ordens aos teus anjos para visitar os hospitais, as UTIs, as emergências, Senhor. Sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito, Senhor, nas narinas do teu povo, Senhor. Que o teu fogo passe na pleura, nos brônquios, nos bronquíolos, nos alvéolos, Senhor, no DNA, Senhor. Oh, Senhor, todo o sistema circulatório, digestório, respiratório, Senhor. Em nome de Jesus, que seja tudo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Que sejam radicalmente curados em nome de Jesus. Sopra o sopro de vida, Senhor, do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Toda honra, toda glória, todo louvor somente a Ti. Amados, esta semana nós temos ouvido as muitas notícias em todo o mundo, né? Sobre as coisas que estão acontecendo lá em Israel. E muitas coisas temos ficado, como se diz, preocupado com as muitas maldades que nós temos ouvido nas notícias, principalmente contra as crianças, contra as mulheres, não é verdade? Então, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de todos os brasileiros, de todos os moradores deste planeta. Porque todo aquele que tiver fé e invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, amados? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Você pode invocar o nome do Senhor, amados, não importa em que situação você se encontre. Não importa se você está no leito de hospital, não importa se está numa UTI, não importa se está dirigindo, se está num avião, onde você estiver. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então clame com fé. Ou se você não tem essa fé que a gente fala, que a gente costuma testemunhar, mas diga: Senhor, se tu realmente existe, Jesus, se tu verdadeiramente é o Filho de Deus que está, que esses teus seguidores dizem, então, Senhor, faz comigo também. Transforma a minha vida, me ajuda, me tira dessa situação. Olha a enrascada que eu me meti, Senhor.
Me salva, Senhor. Me tira dessa UTI. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, tenha misericórdia daqueles. Tem muitas mães de família, muitos pais de família, muitas crianças perdendo os pais, muitas famílias perdendo seus avós, seus filhos. Amados, não está tendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo que não tem muita diferença lá do que viveu o povo hebreu no Egito. Não está tendo muita diferença. Eles passaram no Egito por 10 pragas. E você sabe todas as consequências que elas trouxeram. Mas lembre-se que na casa dos seus escolhidos, mal nenhum chegou, amados. Mal nenhum chegou, praga alguma chegará à minha tenda. Tenda fala de casa, fala de família, fala de saúde, fala de bens, fala de ministério, praga alguma chegará à minha casa. Diz aí, queridos, praga alguma chegará à minha casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é no meu nome, não é no teu nome, mas é no nome que é sobre todos os nomes, nos céus, na terra e sobre todos os universos. E este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Minha filha agora há pouco estava falando que ela leu ali nos comentários que a irmã Heloísa, né? Está assistindo. Glória a Deus, querida. Que Jesus ricamente te abençoe. Que o sopro de vida do Espírito Santo dele sopre, respire bem fundo 7 vezes, em nome de Jesus. Roribari alarasti andaramas, recala relabastori anderimas, risnaha labai ostori enderimas, rakasti calari esteri enderimas. Ah, Senhor, Tu és o Deus do ontem, do hoje e é de eternidade, eternidade. Tu és, Senhor. Sopra, Senhor. Vivifica as entranhas dos Teus filhos, Senhor. Amarramos todo espírito contrário à palavra do Senhor que vão para o abismo, porque Jesus é vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, unja as nossas mãos direitas, Senhor, que nós colocamos no alto da nossa cabeça, que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente seja cheio de sabedoria, seja ligado ao Teu Espírito Santo, que a nossa alma, corpo, espírito, ossos, juntas e medula seja lavado e remido no sangue de Jesus, na verdade do Senhor. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Essa semana, dia 12, se não me engano, se comemora, né, o dia do enfermeiro. Normalmente se tem nos hospitais semana da enfermagem, aí junto já... Normalmente se trata nesse assunto. E essa semana eu fiquei pensando, o que eu vou escrever? Aí fiquei me dando conta que nós estamos vivendo um tempo onde a ciência está se multiplicando muito, 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 muito. Dos carros, como se diz, a combustão, hoje nós já temos carros elétricos, daqui a pouco vamos ter carros já que tu só entra e diz onde é que tu quer ir, ele já te leva, né? Como já tem alguns sendo testado. E fiquei pensando, pois é, se a gente precisa de alguma coisa, a gente não precisa mais nem pesquisar, não precisa se dirigir a uma biblioteca, procurar um livro, até achar aquilo que a gente quer. A gente digita ali na internet, no Google, né, e já aparecem as enciclopédias, já aparece N coisas a respeito. E fiquei pensando, é verdade, até consultas médicas hoje nós já estamos fazendo, podemos fazer online, não é verdade? Tudo. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, é verdade. O enfermeiro, a área de enfermagem, técnico, auxiliares, todo esse povo que cuida do enfermo,
cuida para que ele receba a medicação correta, na hora certa, né? No paciente certo, na administração certa, na dosagem certa, tudo certinho, para que dê o sucesso, essa pessoa tenha um sucesso, que ela seja curada, o seu tratamento seja efetivo. E isso se dá aos enfermeiros, aos técnicos, aos auxiliares. E eu fiquei pensando, é verdade. E quem trabalha em UTI, como é o meu caso, a gente tem um olhar e um ouvido muito atento. Porque a pessoa que está, se é um adulto, ela está entubada, ela está cheia de aparelhos, então o nosso ouvido é treinado para ouvir quando o alarme do respirador dispara alguma coisa, ou quando o alarme do monitor cardíaco, respiratório, né? Então, quando o alarme também da oxigenação, então são vários alarmes. E os nossos ouvidos são treinados. E além disso, quando a gente chega até o paciente, a gente olha, recebo paciente fulano de tal, no leito tal, né? Com o número tal, recebendo tais e tais medicações, soros, na veia, na artéria, e aonde que está, onde é que não está, gotejo tal, tudo, 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 tudo. E isso, e às vezes a pessoa não, ela não está falando, ela não consegue expressar que está com dor, mas nosso olhar é treinado para ver os reflexos, para ver como é que estão os movimentos dos olhos, como é que está a cor em volta da sua boca, né? Como é que está a respiração, como é que estão com as mãos, tudo. E eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Mesmo e muito se multiplicando a ciência, o homem sendo substituído por máquinas, mas ainda não se substitui esse cuidado de ajudar uma pessoa quando ela está num leito de enfermidade, numa UTI, onde ela estiver, para pulsionar uma veia, né, para ajudar a se levantar, para perguntar o que ela está sentindo, né, de 1 a 10 qual é o nível de dor, e aí vai. E é muito importante, amados, porque todos, você pode ter um bom médico, mas você precisa também ser bem atendido, ter uma boa equipe qualificada de enfermagem, de enfermeiros, técnicos, auxiliares, para quê? Para que o tratamento final seja positivo, não é verdade? Porque não adianta pegar uma medicação excelente de um paciente e dar para outro, não vai funcionar, né? Então, é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que tem que estar muito atento, né? E atento aos sinais. A pessoa, eu, por exemplo, trabalho em UTI NEO, então nós temos um olhar treinado, porque a criança não fala, não é verdade? Um bebezinho não fala, né? Então, nosso olhar nós temos que reparar em vários sinais, desde de enrugar a testa, das mãos, do narizinho, se tem batimento de asa de nariz, como é que está a cor, tudo a gente nós temos um olho treinado, mas. E eu fiquei pensando, é verdade. Então, que Deus ricamente abençoe os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os médicos, principalmente esses, amados, que tem gente que está há muito tempo trabalhando direto em emergências, dentro de UTIs, né? Nessa luta de Covid. E essa luta ainda eu creio que eu acho que passamos por mais um ano ainda, né? Porque as pandemias elas tendem a durar 3 anos e depois começam a diminuir, né? E, e que seja rápido, amados. Seja rápido essa diminuição. E há pouco eu estava vendo as notícias que o Brasil foi alertado de uma cepa na Argentina, da variante da Índia, porque hoje o mundo é globalizado. Da mesma forma que eu estou aqui agora no sul do Brasil, daqui a pouco, se eu pegar um avião, posso estar lá nos Estados Unidos, posso ir para a Austrália, posso ir para o Japão. Então, o mundo
está ligado, né? Não levam meses, né? Antigamente até se viajava muito por navios, então se demorava muito, até porque os navios não eram como os que são modernos como hoje, não é verdade? E eu fiquei pensando, é verdade, Senhor, abençoa. E eu fico pensando, meu Deus, a Índia está passando um caos neste momento, e a gente sabe da pobreza, né? Sabe também da grande riqueza e da extrema pobreza que tem na Índia, em praticamente quase todos os países emergentes, né? E eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas com necessidades de cuidados, né? E tá aí, amados, uma excelente profissão, né? De que se você deseja, né, cuidar de alguém, é excelente, faz muita diferença. Eu trabalho no Hospital Escola já há 28 anos, então ali são formados médicos, né? Então a gente tem acesso, a gente vê pessoas que vêm de várias partes do Brasil, inclusive fora do Brasil, que vêm fazer residência. Então é muito tremendo isso. A gente vê o quão importante é o grupo de apoio para que um bom tratamento médico seja eficaz, seja eficiente. Amém? Então, queridos, glória a Deus. Então, se alguém não sabe muito bem o que pensando em fazer, nestes tempos, hoje no Brasil está muito defasado a área de técnicos de enfermagem com experiência ou preparados, né, treinados para emergências, para UTIs, para esse tipo de conduta deste momento, né, na pandemia. Então, leva para fazer um técnico, tu tem que ter segundo grau completo, fazer um outro curso técnico, que leva, aqui no Rio Grande do Sul leva em torno de 2 anos, não sei se o resto do país leva 2 anos também. Tem que depois fazer as provas, fazer os estágios, né? E começar a trabalhar, né? E fazer, de preferência, especialização em alguma área, né? Se especializar na área que você quer atender, que pode ser emergência, pediatria, neonatologia, maternidade, centro obstétrico, tudo. E é muito interessante, amados. Eu gosto muito. E engraçado, vou contar uma história. Isso não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje, mas tem a ver com esse assunto agora. Eu me lembrei que quando eu fui encontrada abandonada, eu tinha 5 anos e alguma coisa, né, Mi? 5 anos e não me lembro quantos meses. Eu fiquei numa casa, uma família, na cidade de Lajeado, família Chinor. E naquela época eu acho que foi tipo um tornado, uma coisa parecida assim, que foi um temporal, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama temporal. Uma coisa muito horrível, que nós estávamos junto com as empregadas da casa, que elas tinham quartos como se diz, a casa era em cima, embaixo tinham muitos quartos. E nós, as meninas da casa, estávamos lá, dormindo. E fomos acordadas no meio da noite, da madrugada, pela família, porque estava entrando água. E a gente nem viu, né? Estava dormindo. E eu nunca vou me esquecer que foi uma inundação, isso que era o centro da cidade. As escadas, as águas passavam assim como se fosse uma cascata e tinha gelo. Gelo, 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 gelo. Foi uma coisa assim horrível. E eu lembro que o vô emprestado pegou, na época ele tinha uma Kombi, e eu fui passear com ele. Nós fomos ver os arredores da cidade, do que tinha acontecido. E eu nunca vou esquecer que eu vi muita gente, casas destruídas. Eu nunca esqueço que eu vi uma mulher sendo levada, naquela época chamavam padiola, hoje a gente chama de maca, né? Que era tipo uma lona, e cada um pegavam de 2 paus assim e uma lona no meio, né? Eles se chamavam de padiola. E ali tinham muitas pessoas levando o exército, os socorristas, né? Levando, e eu lembro que eu vi uma mulher, ela estava morta já, e eu lembro que eu ficava olhando para aquilo, e ela tinha uns dentes aqui que tinham entortado, assim, estava tudo torto, né? E aí eu pensei, que eu queria ajudar, né? Eu queria ajudar. E é engraçado, né? Como é que uma criança vai ajudar? Mas eu queria ajudar, queria fazer alguma coisa.
Mas é interessante que algum tempo depois, quando eu aprendi a ler, lendo aquelas enciclopédias, eu encontrei a história de Florence de... Eu não sei a pronúncia certa, tá? Se é Nightingale, não sei direito a pronúncia. Que é conhecida como a fundadora da enfermagem moderna. E eu lembro que eu li sobre a história dela, achei muito bom. Passou alguns anos e interessante que quando eu vi aquela senhora lá machucada, morta, eu decidi que quando eu crescer eu ia ser enfermeira. Podia ser qualquer outra coisa, né? Mas eu decidi ser isso, né? Quando criança. Aí passou alguns anos, eu aprendi a ler. E aí comecei a ler, então, e li nas enciclopédias. E depois comecei a ler uma... Havia uma... Se fazia, olha só, muitos anos atrás tinha o curso por correspondência. Tu imagina que tu recebia uns livrinhos em casa e tu fazia um curso de eletrotécnico, era um monte de coisa, corte e costura, desenhos, um monte de coisa por correspondência. Eram os cursos à distância da época, né? Não tinha internet. E eu lembro que tinha uma enciclopédia que falava de curso de auxiliar de enfermagem. Eram 3 livros bem grossos. E ali ensinava, só que é interessante que não era ensinava desde higienização de quartos, de paredes, de tudo, de materiais, tudo, tudo, tudo. E eu durante anos e anos li e reli aqueles livros. E eu sabia que quando crescer, eu ia ser enfermeira. Ia fazer um curso na época era auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem, uma coisa assim. O técnico ainda não existia. E eu lembro que quando chegou um determinado tempo, eu já tinha participado de muitas coisas, né? Ajudado muitas coisas na área social, das quais eu achava importante. E, e aí um dia eu pensei, pois é, eu já ajudei isso, já ajudei aquilo, mas agora então é a hora de eu terminar o segundo grau. Na época não tinha terminado ainda. Vou terminar o segundo grau, vou passar, né? Vou fazer o curso de técnico de auxiliar de enfermagem na época. Vou trabalhar por aqui por 2 anos. Vou passar no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E você quer rir? Foi exatamente assim. E eu lembro que eu cheguei para os meus filhos há 30 anos atrás. Que idade tu tinha, Mi? 12. Ela tinha 12 anos. Não conta a minha idade, não. Tá bom. É praticamente 28, 29, 30, 31 anos atrás. E eu chamei os meus filhos, né, e disse, ó, a mãe vai fazer o curso tal, a gente vai se ver nos fins de semana, porque eu saía muito cedo de manhã, eles estavam dormindo, e eles tinham que ir para a escola. E eu chegava de noite, depois do trabalho, ia para a escola de noite para fazer o curso, e depois ia para casa, chegava e eles já estavam dormindo. Então eu deixava os bilhetes, né? E graças a Deus todo mundo foi para a escola, ninguém deixou de ir para a escola. E eu disse assim, olha, isso vai ser um sacrifício que nós vamos fazer para mudar de vida, né? E realmente, comecei a estudar, fiz tudo que tinha que fazer, já comecei a trabalhar antes de terminar o curso, né? Antes do estágio final, porque aprendi aquilo, quando tu começa a fazer aquilo que tu gosta, sabe? Fazer do teu prazer, do teu trabalho, do teu prazer, o teu trabalho é algo muito tremendo. E eu gosto muito disso até hoje. Gosto de gente, trabalhar com pessoas, né? Então foi muito interessante que realmente eu fiquei 2 anos trabalhando aqui na região do Vale dos Sinos, onde eu moro, e saiu o concurso em Porto Alegre, fui lá, me inscrevi, passei e estou há 28 anos lá. Mas o que eu quero dizer para vocês, amados, que é o que? Dizem os estudiosos na área de neuro que que tu não passa daqui, tu não faz aquilo que tu não sonhou, que tu não chega, tu não tem tu não chega até determinado lugar se um dia tu não sonhou com aquele lugar.
Então, se você está sonhando em ser um médico, um engenheiro, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, seja lá qualquer área, você tem que começar a sonhar sobre isso. Como isso? Tem que se imaginar atuando como. O que tu ia fazer? Se desse tal situação, o que tu faria, né? E isso é muito tremendo porque a Bíblia fala que em parte falamos e em parte profetizamos. Profetizar é trazer à existência, é plantar algo que ainda não existe, mas que irá existir, né? E eu achei muito tremendo isso, porque sem conhecer a palavra de Deus, eu cheguei até aonde eu disse que eu ia fazer, né? Poderia ter ido mais além, sim, com certeza. Mas tem outras coisas que eu faço que me dão muita alegria, né? E, e eu quero dizer o seguinte, amados, comece a sonhar. Pega lá um painel lá, coloca lá os teus objetivos. Ah, mas gostaria que toda a minha família se convertesse ao Senhor. Então vai lá, faz um painel lá, coloca a casa que você gostaria, teus sonhos, o carro, os filhos formados, se formando, né? Toda a tua família reunida, louvando a Deus. Porque, amados, se você não sonhar, o meu sonho não vai te alcançar. O que vai te alcançar, o que vai te perseguir é o teu sonho, é aquilo que você deseja. E eu, amados, nesses últimos tempos tenho desejado muito, o Senhor sabe, de ver o derramar e o transbordar do Espírito Santo, daquilo que está escrito aqui na palavra, começar a acontecer nos dias de hoje, amados, de cura, de libertação, que aqueles que os cegos veem, os enfermos serem curados, os mortos ressuscitarem. Eu creio, amados, eu creio. E eu digo, pode começar a orar. Comecem a colocar a fé em prática. Se você não orar, só pensar, não vai acontecer nada. Então nós precisamos começar a colocar a fé em prática. Por exemplo, eu tenho problema de visão, Senhor, cura minha visão. Meu olho ser curado em nome de Jesus, que a minha visão seja restaurada em nome de Jesus, porque o nosso cérebro dá ordens, controla todo o nosso corpo. E o nosso corpo tem alma, nós somos divididos em corpo, alma e espírito, certo, amados? Então, o nosso espírito é sujeito ao Espírito Santo de Deus, que sujeita a nossa alma, né? E junto temos o nosso corpo, queridos. Então nós temos que falar, ouvir boas palavras, palavras de ânimos, palavras de vida eterna de preferência, né? De estar no meio de pessoas de boas atitudes. E se você está no meio de um povo que não tem tantas boas atitudes assim, comece você a praticar essas boas atitudes. Comecemos a transformar e a modificar as coisas. Amém, amados? Porque nós começamos no nosso meio, nós começamos na nossa família, nós começamos nos nossos irmãos, né? No meio familiar, se estende para a vizinhança, se estende para o trabalho, para os colegas de escola, de faculdade, e assim vai, queridos. E assim vai. Eu vou voltar a esse assunto aqui de transformação de mente, mas daqui a pouco. Esses últimos dias nós estamos ouvindo muito falar do ataque do Hamas contra Israel, o bombardeio de míssil, né, que o Hamas lança contra Israel. Alguns escapam do bloqueio, outros não, do escudo.
E eu fiquei achando muito interessante, né? Fui procurar a respeito do escudo de ferro, como é que ele funciona, né? Como é que ele foi desenvolvido. É muito impressionante de se compreender e entender. Imagina uma chuva de míssil e aquele escudo, ele simplesmente ele capta nas ondas, né? Não sei te explicar aí, mas você pode ir atrás procurar e ele vai antes que os mísseis cheguem perto, ele vai destruindo um a um. Alguns escapam, né? Mas a maioria é, como se diz, é destruído. Não chega ao seu fim, ao fim determinado. E a gente sabe que estava tudo numa certa tranquilidade, né? E agora voltou novamente a esse distúrbio, né? Mas a gente sabe, amados, que isso é bíblico, né? Está na Bíblia, está nos livros, está no Pentateuco, tá tudo escrito a respeito disso. E eu fiquei pensando, nossa, um escudo. Imagina se Deus deu inteligência ao homem para desenvolver um escudo desta forma, naturalmente. Imagina então o que significa o escudo de Deus. Então vamos estudar sobre isso. Queridos, eu disse, vamos estudar sobre isso. O que eu trago aqui durante as sextas-feiras são palavras, são sugestões, instigações para que você durante a semana pense: ah, Senhor, deve ter mais coisa, me explica, me mostra, me dá entendimento, eu quero saber mais. Amém? Então vamos abrir no Salmo 3. Salmo 3, versículo 3 diz assim: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Eu lembrei de uma coisa agora, mas que eu esqueci de orar, para que o Espírito Santo de Deus tome o governo e o controle desta reunião. Amado Jesus, tu és bem-vindo nas nossas casas, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo na casa dos meus irmãos, Senhor, seja bem-vindo, Senhor, toma o teu lugar de honra aqui, Senhor. Passamos o controle, o domínio e o governo desta reunião e a condução dela ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, discernimento e a revelação da tua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo. E grava a tua palavra nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra ti. Amém, queridos? Então vamos ler. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Então, queridos, você está clamando a Deus em alta voz? Aqui diz, ó, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Oh, glória! Eu vou ler só mais dois versículos. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes deles. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Glória a Deus, queridos. Então, tu, Senhor, é o escudo que nos protege, és a nossa glória e nos fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamamos em alta voz e do seu santo monte ele nos responde. Amém, amados? Glória a Deus.
Vamos abrir em Provérbios 30. Provérbios 30, versículo 5 diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada até aqui. Então, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Amados, se eu usar a palavra do Senhor, né, andar debaixo da sua palavra, no temor do Senhor, fazendo os seus mandamentos, fazendo o que manda a sua palavra. Ah, mas os 10 mandamentos? Não, queridos, vai lá e lê o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ali tem a nova lei que Jesus dá aos novos convertidos, aqueles que, os seus seguidores. Amém, queridos? Agora vamos abrir em Gênesis 15, versículo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 15 diz assim. Aqui tem um título que diz assim: a aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. O Senhor tem falado contigo em visão, queridos? Ele falava com Abraão, pode falar conosco também. Pode falar comigo, pode falar contigo. E quando você tiver, ele falar em visão, que nós possamos ter o entendimento e a revelação dessa visão, amém? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Eu vou ler mais um pouquinho, queridos, porque é muito tremendo isso aqui. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Quando nós temos Deus como nosso escudo, amados, e seguimos a sua palavra, as suas promessas nas nossas vidas, ainda que aos nossos olhos pareçam impossíveis, elas se cumprirão. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filho, o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com os 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos,
e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz e seus antepassados e desculpe, você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôr e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigarzeus e dos jebuseus. Amados, quando nós temos o Senhor como nosso escudo, o impossível acontece. Abraão já era de idade bem avançada. Mas vamos seguindo aqui para ver a Sara. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua-me. Vocês já conhecem a história, né? O que eu quero falar, amados, aqui. No versículo 17. Quando Abrão estava com... Gente, você não está com 99 anos, né? Imagina, Abrão estava com 99 anos de idade. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de vocês procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei Deus deles. Que tremendo, hein? De sua parte, disse Deus a Abrão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Era uma marca, como se diz, natural, era uma aliança sobrenatural com uma marca natural para trazer as lembranças deles sempre a aliança que Deus fez com Abraão. Amém, queridos? Amém. Então isso é muito lindo, muito tremendo, amados. No versículo 15 diz assim, ó: disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se
e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Gente, se Deus estava falando com Abraão, ainda a pouca fé dele, né? A dúvida que ele tinha, tanto que ele já queria. Não, mas ele gostava tanto de Ismael, né? Do filho da escrava, né? Que ele já está aqui. Ele conseguia enxergar. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por essa época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos da sua casa, né? Os que foram comprados, eles os circuncidou. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. E é muito tremendo, amados, que hoje nós vemos os descendentes de Abraão e dos dois lados, da parte de Isaque, né, do filho de sangue, e da parte do filho de sangue com a escrava, com Ismael. Então hoje nós vemos essa luta entre ali na faixa de Gaza, são os irmãos, vamos dizer assim, brigando, né? Os primos, né? Os primos, né? Mas são da mesma descendência. Todos têm Abraão como seu pai. E Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. A pouca distância, quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de eu já estar velha, o meu senhor já é idoso, e ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para Deus? Nada. Nada é impossível para Glória Deus, a Deus. queridos. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri.
Mas ele disse, não negue, você riu. E o que é mais impressionante, amados, é que lembram que, quando Deus disse a Abraão, quando ele fez a aliança, quando ele ensinou sobre a circuncisão, ele disse que Abraão seria pai de uma multidão e que ele ia ter um filho dele, lembram? E o que Abraão fez? Se riu. E passou um tempo, o que Sara fez? Se riu. Até nós vamos rir, né? Porque, imagina, eles casavam-se, muitos jovens na época, imagina, passaram toda a juventude na velhice, mas, amados, para Deus nada é impossível. Então, queridos, lembre-se desta palavra. Se você está orando para ter um filho, lembre-se dessa palavra. Se a sua esposa ainda não gerou um filho, não tiveram, vocês não engravidaram, pega essa palavra de Senhor, nada é impossível para ti. Unge a minha mão, Senhor. Unge e coloca a mão no útero da tua esposa e abençoe. Abençoe em nome de Jesus. Abençoe e declare que as trompas, que os ovários, que o útero, tudo é abençoado. Amém, queridos? Para que Deus te abençoe, para que venha gerar filhos filhos para a honra, filhos da promessa. Já falem pela fé como bebê. É isso aí, diz Senhor. Traz a existência. Traga a existência. E fique. Olha, fé, amados, é a certeza daquilo que não existe. Fé é a certeza daquilo que tu. Eu dizia assim, ó. Quando eu queria muito uma coisa, eu dizia assim. Quando eu quero um negócio, eu penso assim. Eu quero aquilo lá. Mas eu já sinto eu com aquilo na mão. Vou dar um exemplo. Eu quero muito comer um limão. Já sente você o cheiro do limão, já sinto o cheiro do limão, já sinto cortando o limão, saltando aqueles respingos no rosto, né? Aquele cheirinho de limão, você espreme aquele limão, as nossas papilas degustativas começam a salivar, não é? E é como se nós estivéssemos comendo limão. Então, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas você tem que ver e se sentir tendo aquilo. Amém, queridos? Amém? Quando eu começo a pregar, comece a imaginar como é que você vai educar seu filho, né? Como é que vai ser a gravidez, porque, amados, quem está pensando em ter um bebê, então tem que cuidar da sua saúde, né? Fazer exercício, perder peso, cuidar da pressão, tudo, né? E ficar fazendo planos, isso é muito lindo e maravilhoso, queridos. Mas tudo tem também, como se diz, precisa de uma atenção. Fique imaginando. Eu senti te falar isso aqui quando cheguei nessa palavra, mas é para todas as coisas, para todas as outras. Você quer um carro? Está precisando de um carro? Você quer pagar dívidas? Então, quem sabe você pode negociar suas dívidas. Talvez você possa vender o seu carro, compre um outro mais simplesinho, pague as suas dívidas, pare de pagar juro, né? E você quer comprar, comece a fazer um plano para você comprar, comece a reservar dinheiro, porque quando você tiver o dinheiro na mão, tudo é mais barato, a gente sabe disso, né? Os financiamentos ficam tudo muito caro, se gasta muito dinheiro. Então, nós deveríamos ensinar para os filhos, né? Isso, inclusive, deveria ser matéria de escola, ter essa matemática financeira do dia a dia, né? De como lidar com o dinheiro, de como investir, de como... Deveríamos ter tido isso nas nossas famílias, nas escolas, né? Mas nunca é tarde para ter, viu, queridos? Nunca é tarde. Vamos adiante, então. Então, em Provérbios 3, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Agora, vamos abrir em
Efésios 6:16. Todo mundo conhece essa palavra aqui. Quando a gente vai falar de armadura de Deus, todo mundo, Efésios 6. Então vamos ler. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Que verdade? A palavra do Senhor, né? Vestindo a couraça da justiça, a palavra do Senhor nos ensina justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão ou as sandálias da preparação do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com a qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé, quando vem aquele pensamento, você é um derrotado, aí você pega o escudo da fé e diz, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, tudo eu posso naquele que me fortalece, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Hoje o Senhor está te trazendo à memória a aliança que Ele fez contigo através da cruz do Calvário, pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Continuando, amados. Então, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho a certeza da salvação através de Jesus Cristo, através da sua palavra, pela fé. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que a espada faz, amados? A espada me protege, a palavra de Deus me protege, a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus ela quebra, ela corta, ela é espada, assim ela faz separação entre corpo, alma e espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, queridos. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim. Glória a Deus, orem por nós. Então, queridos, aqui é uma representação, né? Olha que coisa mais tremenda para se entender. Nós temos a mente de Cristo. A armadura de Deus tem a fé, o escudo da fé, o capacete da salvação. Eu tenho a fé da salvação em Jesus Cristo. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, amados. Não é escrito com caneta Bic, nem com qualquer tinta, não. Foi escrito com o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Está escrito o meu nome, o teu nome, os nossos nomes, e é impossível apagar. Impossível. E que nós não venhamos a ter, amados, o nosso nome riscado do livro da vida. Amém, queridos? Então, sejam fortes, corajosos, audaciosos no Senhor. Coloquem em prática a fé.
A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Amados, para que a armadura de Deus esteja ajustada na minha vida, eu tenho que estar com a palavra. A palavra, eu tenho que alimentar a minha mente, eu tenho que alimentar meu corpo, minha alma, meu espírito. Como é que a gente alimenta, amados? Como é que você fortalece o teu corpo, queridos? Como é que tu fortalece o teu corpo? Tendo boa alimentação, né? Fazendo exercício. E como é que você alimenta a sua alma? Com a palavra, querido. Seu espírito com a palavra. A oração, amados, orar, não deixar de orar. Eu, essa semana, estava assistindo uma aula sobre neurologia, onde falava por que a gente, quando deixa para fazer exercício no final do dia, o teu corpo te boicota, o teu cérebro te boicota, porque ele está cansado. Agora, quando nós fizemos o exercício, o exercício mais extraordinário, pela primeira coisa pela manhã, orar ao Senhor, orar, tirar um tempo de orar ao Senhor, de ler um versículo que seja, amados, e fazer um exercício. E o resto do dia, nós temos energia. O fazer exercício no nosso corpo, manda uma mensagem muito excelente ao nosso cérebro, que distribui para todo o nosso corpo. Nós sentimos ágeis, nós nos sentimos fortalecidos, não nos sentimos cansados. Então, queridos, estou pensando seriamente em começar a caminhar talvez 30 minutos pela manhã, antes de ir para o meu trabalho. Depois eu tenho os 11 andares para subir de escada, que isso é algo que eu precisava fazer. Eu preciso também exercitar o meu corpo, o meu físico, né? Porque senão fica o quê? Se ficar sentado e não andar, quando você vai andar, vai doer os joelhos, o excesso de cálcio vai endurecer tuas juntas. Então nós precisamos nos exercitar, nós precisamos exercitar o nosso corpo, fortalecer a nossa alma e o nosso espírito, exercitando a palavra de Deus na leitura, na interpretação, na oração em línguas, na intercessão, no jejum. Isso faz com que, isso nos fortalece, queridos, fortalece, e ser gratos. Ai, como é bom ser gratos, amados. Se alegrar quando você vai colher uma flor lá do seu jardim. Se alegrar quando você não tem jardim, você passa na floricultura e compra umas flores. Se alegrar porque você pode tem uma boa casa, que você tem emprego, que tem saúde, que todos da tua casa estão junto contigo, estão junto no Senhor. Então, amados, nós temos muito que agradecer a Deus por estar vivo, por mais esse dia, pela oportunidade de fazer melhor. Amém? Se estivermos vivos amanhã, temos mais um dia para termos a oportunidade de fazer melhor do que fizemos hoje. Aleluia. E assim, um dia após o outro. E sorria, amados. Se você está triste, alegre-se, se alegre na salvação. Se tu não tem motivo nenhum para ficar alegre, alegre-se na tua salvação. Que esse é o motivo mais extraordinário que nós temos. Amém? Motivo de se alegrar na salvação. Glória a Deus. Pelo céu azul, pelo respirar. Por tudo. Né? Pelas paisagens, por tudo, pela graça, pela alegria, pela saúde, por podermos estar aqui conversando toda sexta-feira, orando, pedindo oração, ouvindo os testemunhos, né? Muito nos alegramos quando ouvimos os testemunhos. Hoje ainda no Telegram, a irmã Sâmia lá da Alemanha ouviu na casa da sua irmã, de uma amiga da sua irmã, que quando o pastor João Carlos Marques pregou na Alemanha, ele contou um testemunho, e o testemunho, e essa jovem, essa senhora, ficou muito impactada com aquele testemunho, né? Algo que ela não esqueceu. Então, que esse Jesus venha, que ela venha ter uma experiência extraordinária com o Senhor, né? Porque, amados, que a história vou contar um pouquinho rapidinho aqui para vocês, que a irmã Maria ia passar por uma cirurgia, e o pastor João Carlos, né, disse: Senhor,
olha lá, Senhor, a minha conta. Senhor, obrigada, Senhor. E orava, né? Pela provisão financeira. Ele perguntou para ela, Maria, você quer fazer cirurgia onde? Aqui em São Paulo e em Porto Alegre, lá no Hospital Moinhos de Ventos, né? Que é um hospital de origem evangélica e é um hospital particular, né? E, e eles não tinham convênio. E o pastor orou. E aí ele estava em casa, tocou o telefone, ele atendeu. O pastor João Carlos Marques, é o seu nome? Ele, sim. O senhor tem conta no banco tal, 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 tal? E ele, sim, porque ele não dava conta para ninguém. O senhor não me conhece, mas estou dizendo, eu não creio no Deus que o senhor serve, mas ele tinha sonhado pela terceira vez, o seu Jesus apareceu em sonho e lhe disse que era para depositar um valor, deu um valor para ele na sua conta. E eu já depositei, e o senhor não vai achar o meu telefone, porque eu estou ligando de um orelhão, né? E nem o meu nome. E esta noite, se eu não me engano, o seu Jesus disse: ou você deposita para o meu servo, ou você vai perder tudo que tem. E aí o pastor. Foram vários sonhos, né? Foram Sim, foram, se eu não me engano, foram umas 3 semanas, alguma coisa assim. Eu sei que no último dia, Jesus disse para ele: ou você deposita na conta do meu ungido, ou você vai perder tudo que tem. E ele, daí, quando falou em perder tudo que tem, ele, nos sonhos, repetia o nome do banco, a conta, tudo. E o pastor João, então, ele disse: o senhor vá até o banco a partir de tal horário. E ele foi. Aí chegou lá no banco, foi lá no extrato e ele sabia certinho quantos reais ele tinha e fez assim, ó. Saltou aquela imensa quantidade. Aí ele imprimiu o extrato e aí ele foi falar com a moça. Ele pensou, vou no caixa. Ele pensou, não, vou falar com uma mocinha ali para ele que ele queria retirar aquele dinheiro, né? Aí quando ele foi chegar, a moça já disse, não, só pode passar, só pode subir que a gerente, não lembro agora, está lhe esperando. Aí ele subiu e já estava lá uma sacola, né, com o dinheiro. Aí chamaram um táxi e ele foi embora, né? E aí quando chegou em casa, ele contou e levou um susto, né? O valor que era. Então, este valor deu para as passagens aéreas de ida e volta dos dois, deu para pagar as consultas com o médico, O Tadeu mandou mensagem que o gerente se chamava Gabriel. É verdade. O gerente se chamava Gabriel, o que atendeu ele, né? E ele então pagou anestesista. Quem já precisou fazer uma cirurgia particular sabe que quando é particular tu tem que pagar tudo. Tu paga anestesista, médico, médico assistente, os circulantes de sala, área técnica, tudo. Tu paga por seringa, por agulha, por quantos litros de oxigênio tu usa, tudo. E os dias que vai ficar internado. E assim foi. E foi muito tremendo isso, porque nós ouvimos muitas vezes essa história, né? E ouvimos outras tantas, né? Mas o mais incrível que depois, quando ele voltou, já tudo ok, voltou para São Paulo, né? Aí ele me lembrou, pai, eu preciso pegar um extrato direitinho por causa do imposto de renda, porque aquele valor foi um valor bem alto, e um valor bem alto ele teria que pagar o imposto de renda. E aí ele foi até o banco, pediu para falar com o gerente, né? Aí ele chegou até lá, ele olhou, era um senhor. Ele disse, não, eu queria falar com outro gerente, o senhor, o Gabriel. Não, eu sou gerente aqui, vamos dizer assim, há 30 anos. Nunca teve alguém, nenhum Gabriel aqui, gerente.
E aí ele ficou impressionado, daí ele foi lá, tirou o extrato e aquele valor não constava mais. Não aparecia mais na sua conta. O que que é isso, amados? Eu sempre digo, quando você está precisando muito de um valor financeiro, peça ao Senhor. Senhor, olha a enrascada que eu me meti. Senhor, eu tenho contas para pagar. Senhor, eu tenho que honrar a minha casa, honrar os meus compromissos. Estou sem emprego ou não, né? Então, Senhor, me tira dessa. Manda, Senhor, um depósito sobrenatural para mim, Senhor. Mas o depósito sobrenatural que se materializa, viu? E isso, amados, é muito tremendo, né? E tem gente que diz assim, ah, mas o meu dinheiro é muito pouco, não dá para nada. Se você já está dizendo que o teu dinheiro é pouco, o dinheiro não sabe o valor que tem. Então você diz, glória a Deus. Separa o dízimo, né? Primeira coisa, e ore e abençoa o teu dinheiro. Senhor, obrigada por esse dinheiro. Que ele se multiplique, Senhor, que cada centavo se multiplique 10.000 vezes mais, cada real. Né? E eu declaro que o meu dinheiro pagará todas as minhas dívidas, minhas contas e sobrará. Em nome de Jesus. E você vai ver essas coisas acontecer, queridos. Vai ver sim. Amém? Amém. E quem sabe você será o próximo a contar aqui como se diz, o sobrenatural, o tremenda, as coisas que o Senhor fez. Porque se o Senhor fez com o pastor João, ele fez comigo, ele faz contigo, ele faz conosco, faz com qualquer um, queridos. Amém? Glória a Deus. Então, amados, tem algum pedido de oração especial? Saúde, restauração de casamento. A Jordina disse que o cachorro lá fora confirmou, que o Jael confirmou. Glória a Deus. Bastante oração por saúde, viu? Até pelo Bruno Covas, que diz que tá bem mal agora. É verdade. Pois é, eu tenho... Cada vez que eu olhava o Bruno Covas nos jornais, eu olhava para ele e pensava, isso me dava uma pena dele. Que o Senhor tenha misericórdia dele. Muita misericórdia. Não, Deus é misericordioso, né? Porque um homem bem jovem, né? Nessa situação, a família dele, os filhos dele, que ele possa ter um encontro com Jesus, né? Só o Senhor é Deus, queridos. E tudo é possível ao que crê. Então, amados, essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que se o domus de ferro, que é o famoso antimíssil israelita, faz essas coisas extraordinárias, imagine o que é o escudo da palavra de Deus, amados. O que é o escudo, o que é Deus, o que é ter Deus como seu escudo. Você tem Deus como teu escudo? E é muito tremendo isso, sabe? É muito tremendo, muito tremendo. É algo que nós talvez compreendemos 1%, mas que nós possamos compreender 100% do que significa isso. Amém? E o que o sobrenatural do Senhor seja normal na nossa vida. Que a gente não fique, como se diz, que cada dia o Senhor nos surpreenda com o seu sobrenatural, com mais fé, que o Senhor acrescente mais fé, acrescente dom de fé, dom de cura, dom de libertação, todos os dons espirituais, todos que Ele deixou na sua palavra, que Ele deixou aqui na terra através do Espírito Santo de Deus, e que que nós possamos ser hábeis no manuseio da espada, hábeis no uso da palavra de Deus, e que o Senhor nos use com sabedoria, queridos. Sabedoria. Amém? Então vamos orar, queridos. Saúde, porta de emprego, restauração familiar, curas. Algumas pessoas orem por mim especificamente. Amém. Então, Deus amado, eu quero apresentar todos os pedidos de oração dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, tu os conhece. Aqueles que estão aqui participando ao vivo, aqueles que ainda vão assistir durante a noite, que vão assistir durante a semana, daqui a um mês, daqui quantos anos forem, eu não sei. Mas, Senhor, nada fica oculto a ti.
Não, tu não é Deus do passado, tu é sempre Deus presente. Horibarialasturiadaramas. Rebarrelastiribarralasturiadaramais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei convosco. O Senhor, Ele tem interesse em entrar na tua casa. Ele tem interesse em cear contigo. O Senhor, ribarrelabastorianderemas. Herielarasti-anderemas. Você dá um passo para o Senhor, Ele dá 7 ao teu encontro. Oh, Senhor, nós te agradecemos pelas portas de emprego, nós te agradecemos pela quitação das dívidas, nós te agradecemos pela cura, nós te agradecemos pela restauração familiar, pela restauração dos casamentos, Senhor. Oh, pela provisão, Senhor, financeira, Senhor. Que a tua graça, a tua paz seja multiplicada no meio do teu povo, Senhor. Pelo bebê Benjamin que está numa UTI neonatal. Eu peço também, Senhor, pelo recém-nascido Benjamin, Senhor, que está numa UTI. Então, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia dele, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que esse que é o que está no Uruguai, não? Não sei. Então, Senhor, nós te pedimos, manda teus anjos médicos, Senhor. Guarda o pai e a mãe deles, se não me engano, eles estão com Covid, Senhor. Em nome de Jesus, injeta nas veias dos teus filhos o teu sangue poderoso, Senhor, e que sejam todos radicalmente curados. Abençoa os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão cuidando deles, de todos os enfermos dos 4 cantos deste planeta. E nós dizemos amém, amém e amém. Amém. Amém, queridos? Então, que Jesus ricamente te abençoe, nos abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, cada dia mais, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, tenham um fim de semana abençoado e até sexta-feira que vem, se Deus assim o permitir. Fiquem na paz.